Shalom, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos mergulhar juntos no capítulo 16 de Maasseh Shlichim, que o pessoal geralmente conhece como Atos dos Apóstolos. Olha, a nossa análise aqui ela vai seguir uma fonte bem específica, tá? Os escritos hebraicos e principalmente as notas de rodapé que vêm com eles. A ideia é tentar chegar mais perto do que seria o contexto original. Isso significa que a gente vai usar alguns termos que talvez soem diferentes. Por exemplo, Criador, para o Altíssimo. Vamos falando deles conforme aparecem, tá bom? A missão é acompanhar a jornada de Shaul, o Paulo, nesse momento bem crucial. Exatamente, é um ponto de virada, né? Shaul está, assim, levando a mensagem para a Europa mesmo, pela primeira vez, entrando num contexto cultural político totalmente novo para ele ali. No comecinho do capítulo, Shaul encontra Timóteo ou Timanthius. A origem dele é interessante, né? Mãe e Alde, do povo escolhido. Mas o pai era arameno. E aí vem a decisão do Shaul, realizar a Brit Milá, a circuncisão, no Timóteo. A fonte que a gente está usando tem uma leitura bem particular sobre o motivo disso, né? Tem, sim, a nota de rodapé que acompanha essa parte, ela deixa bem claro que, na visão dessa fonte, a circuncisão do Timóteo não foi para salvação. Não tinha a ver com isso. A interpretação ali é que foi mais uma questão de sensibilidade cultural, sabe? Como o pai não era Yalde, ele não tinha sido circuncidado, e isso poderia ser uma barreira, né? Um obstáculo para falar com algumas comunidades de Yaldim mais tradicionais que o Shaul queria alcançar. Então foi um jeito de abrir portas, facilitar o diálogo. Entendi. Faz sentido. Seguindo a lógica dessa interpretação, e logo em seguida a rota deles muda, né? O Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, impede eles de irem para certas áreas da Ásia Menor, Bitínia. Isso. E a interpretação da nota ali é que isso foi um direcionamento divino mesmo. Direto para o Ocidente, para a Europa. E com um alvo específico, encontrar as tais ovelhas peregrinas e Yaldim, que estavam dispersas por lá. E o que é fascinante é como isso se conecta com o que vem depois, né? A visão que o Shaul tem, aquele homem da Macedônia pedindo ajuda. Essa fonte interpreta isso como um chamado direto do Criador, para levar a Bessorá as boas novas para aquela região específica. A nota até amarra isso com um tema maior que essa fonte trabalha muito, que é a futura reunificação das duas casas de Israel, vendo essa missão na Europa como parte desse plano maior de reunir o povo que estava disperso. Interessante. Aí eles chegam em Filipos, uma cidade que era colônia romana, ou seja, tinha ali um status de cidadania romana, procuram um lugar para tefilá, para oração, no Shabá. Encontram um grupo de mulheres rezando perto de um rio e, de novo, a nota da fonte sugere que talvez fosse ali uma pequena congregação Yalde no exílio, né? Exato, é a leitura que a fonte faz. E é nesse contexto que eles conhecem Lídia, uma vendedora de púrpura, que o texto descreve como temente ao Criador. A fonte faz questão de pontuar isso, não uma pagã, reforçando aquela ideia de que, para essa interpretação, o foco do Shaul continuava sendo os Yaldim, mesmo os que estavam mais distantes, mas assimilados, talvez. E o texto diz que o Criador abre o leve dela ao coração, ela acolhe a mensagem e ela e a Bait dela, a casa, a família toda, são imersas, batizadas. Mas nem tudo corre e tranquilo, né? Logo aparece um conflito. Uma jovem, que o texto diz ter um ruach, um espírito de adivinhação, começa a seguir eles. É curioso porque ela até falava coisas certas, né? Chamava eles de servos do Altíssimo. Mas a fonte daquilo era problemática e atrapalhava o trabalho deles. Até que Shaul se incomoda e a liberta, em nome de Yahshua HaMashiach. E aí que a coisa complica de verdade. Pois é, mexeu no bolso, né? Os donos da moça, que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela, ficam furiosos. Arrastam Shaul e Sila para a praça, para as autoridades, e a acusação formal é muito significativa. Acusam eles de serem Yaldim e de ensinarem costumes, a fonte entende que se refere à Torá, aos mandamentos, que não eram permitidos para os Romaim, para os cidadãos romanos. É um choque cultural e econômico ali. Totalmente. Aí a situação fica feia mesmo. Eles são açoitados em público, sem nem ter um julgamento formal.
e jogados na prisão, na cela mais segura, com os pés presos em troncos. Uma situação terrível. Mas o relato continua de um jeito impressionante. Diz que lá pela meia-noite, Saul e Sila, em vez de estarem, sei lá, desesperados, Estavam fazendo tefilá, orando, e cantando terrilim, que são os salmos, cânticos de louvor. É uma imagem muito forte. E o que acontece em seguida? Uma intervenção divina clara, um terremoto. As portas da prisão se abrem, as correntes de todo mundo se soltam. o carcereiro acorda no meio disso, vê as portas abertas, pensa que todo mundo fugiu. Ele ia se matar, porque a vida dele estava em jogo ali, né? Seria responsabilizado. Mas Shaul grita e impede ele. O impacto no homem é tão grande que ele entra correndo e pergunta aquilo, né? A pergunta-chave. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta é direta, centrada na fé. Crendo em Yahushua HaMashiach, e serás salvo, tu e a tua casa. Olha que interessante. A salvação ali se estende para ele e para a mishpachá dele, a família. E acontece rápido. Naquela mesma noite, o carcereiro lava as feridas deles e ele e toda a família são imersos. O texto fala de alegria na casa dele. Uma transformação radical. No outro dia, as autoridades mandam soltar eles, assim, meio discretamente. Só que o Shaul não aceita sair assim. Ele revela algo importante. Ele e Sila tinham cidadania vomia, eram cidadãos romanos. E tinham sido açoitados publicamente, sem julgamento, o que era ilegal, um crime sério no direito romano. Exato. E ele exige que as próprias autoridades venham tirá-los da prisão. Não parece ser só orgulho ferido ou vingança, né? A leitura que se faz é que era uma forma de validar a mensagem deles perante a cidade e talvez até de dar alguma proteção para aquela nova comunidade que estava se formando ali. Com certeza, uma atitude estratégica também. E funcionou. Funcionou. Os magistrados romaim ficam com medo quando descobrem da cidadania. Vão pessoalmente, pedem desculpas e acompanham eles para fora da cidade. Antes de partirem, eles ainda voltam na Baite, na casa da Lídia, para encorajar o pessoal. É uma sequência de eventos muito intensa nesse capítulo. Muito. Então, se a gente for resumir o que esse capítulo mostra por essa ótica específica da fonte que usamos, a gente vê muito forte a soberania do Ruach HaKodesh direcionando tudo. Sem dúvida. E a fé inabalável do Shaul e do Sila, né? Louvando a Deus mesmo na pior situação, na prisão. Isso. O poder que eles demonstram no nome de Yahushua HaMashiach, libertando a jovem, transformando o carcereiro e a mishpach inteira. E como você disse antes, fica muito clara essa interação complexa entre a fé que eles pregavam, as identidades culturais diferentes, de arameno, romano, e as leis do império, como tudo isso entra em choque e se relaciona. É verdade. Deixa a gente pensando, né? Shaul era um Yahudi fiel a Yahushua, mas ele usou um direito dele como cidadão romia, um direito civil, para exigir justiça depois de ser perseguido justamente por causa da fé e das práticas Yahudis dele. Fica a reflexão, como que a gente pode pensar hoje nessa intersecção entre direitos civis, identidade cultural, identidade religiosa e a forma como a gente vive e compartilha as nossas convicções no mundo, no espaço público. É algo para se pensar. Shalom.